A bomba de nêutrons funciona por fusão nuclear e libera energia equivalente a 50 bombas atômicas. As altas temperaturas necessárias para a fusão são geradas pela fissão dos átomos de urânio ou plutônio. É o que vai provocar a fusão do deutério e do trítio. A detonação inicial da bomba é feita por uma carga de explosivo convencional. É o estopim de uma explosão atômica, cujo combustível é o urânio ou o plutônio. Isso desencadeia o processo de fissão, que libera grande quantidade de energia e eleva a temperatura a 100 milhões de graus. Essa energia aquece e comprime o deutério e o trítio, que entram em processo de fusão. A fusão é a junção de núcleos atômicos. Os núcleos de deutério chocam-se com núcleos de trítio, produzindo núcleos de hélio e nêutrons. A explosão da bomba libera um fluxo de nêutrons que destrói as estruturas celulares dos seres vivos sem afetar as construções. Os reatores nucleares produzem energia elétrica a partir da energia nuclear através do processo de fissão. O núcleo dos átomos de urânio é quebrado dentro de varetas imersas em água pressurizada no núcleo do reator. A liberação de energia aquece a água a 325 graus. Essa água carrega o calor até o gerador de vapor, onde há um reservatório de água não pressurizada. Com a troca de calor, a água do reservatório transforma-se em vapor, que é o que vai mover uma turbina ligada a um gerador de energia elétrica. A água resfriada retorna ao núcleo do reator. Segundo Einstein, a matéria deforma o espaço à sua volta, provocando um afundamento semelhante ao de um peso colocado sobre uma toalha. O espaço curvo foi comprovado pela observação da luz de uma estrela, que acompanha a curvatura do espaço ao passar próxima ao Sol. Este desvio da luz faz com que um observador na Terra veja o brilho da estrela numa posição que não é a real. Olá, Einstein maníacos! Que tal descobrir uma corrente parcial de um único resistor dentro de um circuito elétrico? Vamos lá, olha só a figura que a gente inventou aqui para você, o circuito clássico de corrente contínua. O que são correntes contínuas? Aquelas correntes geradas por pilhas portáveis, por baterias. Correntes contínuas. A força eletromotriz aqui vale 20 volts. A resistência interna do gerador vale 2 ohms. Além disso, nós temos aqui um casal em paralelo, eles estão ligados aos mesmos terminais, um de 6 e um de 3 ohms. E um outro aqui, que representa a resistência dos fios de ligação, que também vale 6 ohms. A pergunta que é feita, qual a corrente elétrica que se estabelece no circuito, em regime permanente, no resistor de 3 ohms? Bora lá resolver logo mais, logo menos? Então, primeira coisa, gente, lembrar que nos geradores a corrente elétrica sempre do menos para o mais. Lembra? Essa corrente elétrica sempre do menos para o mais. Segunda coisa que nós temos que fazer, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, ligados aos mesmos pontos. Como resolvemos resistores em paralelo quando temos um casal? Produto pela soma, produto de seus valores pela soma. Então aqui vai ficar 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Então isso aqui dá 2 ohms. Isso nos permite agora aplicar o que nós chamamos de lei de Pouillet, grande Claude Pouillet, que no fundo é a equação de Ohm para as malhas, é o Uri das malhas. Ele diz que a soma dos geradores, aqui a gente só tem um, tem que ser igual à resistência equivalente intrínseca do circuito vezes a corrente total. O gerador vale 20 volts, a resistência equivalente vai ser 2 do gerador, e esses 2 que é o equivalente aos 2 em paralelo, mais 6.
6 com 2 com 2, 6 com 4 dá 10. E aí a gente vai descobrir que a corrente total é igual a 2 amperes. Mas será que é a corrente que queremos? Não! Queremos a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms, sem problemas. Vou chamar a corrente que passa aqui pelo resistor maior de X. No resistor de 3 a resistência é metade. Então a corrente trata-se do dobro, 2x. E eu sei que 2x mais x tem que dar total, que é 2 amperes. Aí a gente vai ficar com 3x, que é igual a 2, x, que é igual a 2/3 de ampere. Acabou agora? Ah, não! Ainda não, porque a corrente que passa no resistor de 3 é 2x. Então, finalmente, a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms é uma corrente que vale 2x, ou seja, 4/3 de ampere. 2x, se o x é 2/3, 2x, 4/3 de ampere, ou seja, aproximadamente 1,33 amperes. Bora lá mexer com circuitos, mexer com divisão de corrente, mexer com a equação de Pouillet. Beijo, gente! Olá, meus amores do Einstein Mania. Olha só essa animação, a radiação chegando, o efeito fotoelétrico, né? Uma radiação, fótons sendo absorvidos totalmente e ejetando elétrons. O número de elétrons é proporcional à intensidade da luz e a energia cinética de ejeção dos elétrons é diretamente proporcional à frequência da luz. Olha só a radiação chegando, você tem ali 2 eletrodos de metais, em geral das famílias 1A e 2A, e aí esse fóton é totalmente absorvido, liberando um elétron e ainda ejetando esse elétron, que é coletado pelo circuito elétrico e que passa ali pelas pilhas recebendo essa energia, fechando esse circuito. E aí olha só, agora um circuito fotoelétrico mesmo, ó. Fotoelétrico, fótons sendo absorvidos, ejetando elétron, fótons sendo absorvidos, ejetando elétron, fótons sendo absorvidos, ejetando elétron. Olá, pessoas do Einstein Mania, meus queridos, tudo bem? Olha só o que esse rapaz está fazendo. Ele colocou um ímã em um dos polos da pilha. Depois ele ligou os extremos da pilha a um condutor de cobre. Ele vai colocar de várias formas. Esse aí é retangular. Ele fez uma região mais enrolada ali para dar um centro de massa para rodar. Depois ele vai fazer com molas, depois com coraçõezinhos, depois com motores com rotor.
Basicamente, isso aqui é a base da modernidade. É um fenômeno de indução eletromagnética. A pilha, fechando o circuito com essa peça de cobre, no caso aí helicoidal, gera correntes elétricas dentro desse circuito. E o ímã, colocado em um dos polos da pilha, gera no espaço um campo eletromagnético. O campo eletromagnético, olha esse aí na forma de coraçãozinho. O campo eletromagnético gerado pelo ímã interage com as correntes elétricas e isso gera forças de origem magnética. E essas forças magnéticas geram rotação. Muito legal, ó, Einstein mania na veia!